Se você está distribuindo mais de 50 mil reais por mês, ou mais de 600 mil reais no ano, e já está enfrentando a dificuldade de ser tributado no imposto de renda, certamente esse vídeo é para você. Logo no final do ano passado, houve diversas leis, e dentre elas a lei que trouxe a reforma para a alta renda, a reforma da tributação. Essa mesma lei trouxe uma imunidade para quem ganha até 5 mil reais, e aí trouxe aí um aumento desse gap que estava faltando de quem estava ganhando até 5 mil tinha que pagar imposto de renda, agora não tem mais. Porém, essa mesma lei que trouxe uma imunidade para quem ganha até 5 mil reais, trouxe também um aumento para quem ganha mais de 50 mil reais. E o governo entendeu que essa seria uma alta renda. A questão aqui não é política, não seria um comentário a saber se o governo está certo ou está errado, ou se foi assim que deveria ser, não importa mais. Temos uma lei, ela está vigente e agora a gente precisa trabalhar com o que tem. Diante dessa cena, várias pessoas começaram a discutir, especialmente nós, advogados, juristas, começamos a discutir se essa lei era ou não era constitucional, especialmente em relação a esse requisito. O fato de que sobre a alta renda, ou seja, aquela renda que está acima dos 50 mil reais, haveria ou não a incidência de imposto de renda. Surgiram aqui diversas discussões, especialmente sobre os princípios do direito tributário, princípios do direito processual, por entender que o imposto de renda obrigatoriamente deveria seguir uma alíquota progressiva. Mas nesse exato momento, essa lei trouxe uma alíquota fixa de 10% sobre aquilo que estivesse acima dos 50 mil reais mensal. E o detalhe é que não é sobre a diferença do que você ganhar acima dos 50 mil, ou seja, se você tiver uma renda de 100 mil reais, você não ficaria ali tributado sobre os 50 mil excedente, não, você vai ser tributado sobre os 100 mil, ou seja, tributar acima dos 50 mil já era o start, ganhou acima de 50, já starta a tributação sobre o total do que foi distribuído a título de lucro. A outra parte da tese fala acerca dessa tributação de novo do imposto de renda. Na empresa já se paga imposto de renda trimestralmente, especialmente para as empresas do lucro presumido e do lucro real. Pagar imposto de renda novamente seria tributar novamente um valor que já havia sido tributado a título de pessoa jurídica. E aí, com isso, uma infinidade de teses começaram a surgir buscando uma inconstitucionalidade dessa matéria. Baseado nisso, os escritórios jurídicos começaram a escrever teses para que o judiciário promovesse decisões, saber se está correto ou se está errado. E o fato mais interessante, essas ações são feitas por meio de mandados de segurança, o famoso MS. Esses mandados de segurança, eles literalmente fazem com que o direito seja alcançado com um risco menor. E por se tratar de um remédio constitucional, ele tem um risco de tramitação um pouco mais baixo. E quando eu digo um pouco mais baixo em relação a uma ação comum, é muito baixo. Imagina que você estaria diante de uma situação com o fato de pagar honorários para o procurador, que a gente chama de honorários de sucumbência. Pensa que, se você perder, você teria que pagar honorários de sucumbência. Ou seja, para o empresário tramitar com uma ação, ele tinha um risco de, além de pagar o seu advogado, pagar o advogado da União. Para que isso não aconteça, nós temos aqui a figura do mandado de segurança, que dentro do mandado de segurança não se tem honorário de sucumbência. O risco da ação começa a diminuir. Qual é o risco que o empresário vai ter de promover uma ação contra o governo para buscar um direito? O risco seria basicamente pagar as custas processuais, porque a gente tem uma técnica para diminuir ainda mais esse risco. Essa técnica ela se dá no seguinte sentido: se todo mês você seria tributado por esse imposto, retido na fonte, ou seja, todo mês quando você fosse receber a sua distribuição de dividendos, ou a cada trimestre, ou a cada biênio, ou a cada ano, não importa qual é a modalidade que você escolheu na sua empresa, esse imposto ficaria retido na fonte, ou seja, você já perderia 10% de cara na fonte. Qual é a ideia? A ideia é que você pague esse tributo, para que você não incorra o risco de, se porventura vier a perder a ação, ainda tem o problema de dever o governo e ter que pagar tudo isso em atraso, incorrendo multas, juros e outras coisas. O que a gente faz? A gente basicamente deposita o dinheiro numa conta judicial vinculado ao processo. Com isso, esse dinheiro fica rendendo, fica atualizado e com isso você evita de ter um débito para com o governo no futuro. Um outro detalhe importante: se porventura nós viermos a ganhar essa ação, esse dinheiro já está depositado e você pode ir lá resgatá-lo com uma facilidade muito maior. Então, se tinha um risco na ação, a gente já diminuiu ainda muito mais. Essa matéria começou a ficar tão relevante ao ponto dos tribunais superiores literalmente segurarem todas essas ações, travarem elas, suspenderem, esse é o termo que a gente utiliza no direito, essas ações para
que um único julgamento seja feito. Então, estamos literalmente diante do melhor momento para promover essas ações, porque diversos juízes, diversos magistrados estão concedendo a liminar para que você deixe de pagar. Mas mesmo assim, como eu já disse, nós continuaremos pagando, só que de uma forma diferente. Pagaremos numa conta judicial para que esse valor fique lá depositado. Se eventualmente acontecer alguma coisa, perder a ação ou de não lograr êxito sobre isso, no mínimo débito a gente sabe que a gente não carrega mais. Esse é o momento de que a ação está paralisada, é o momento de protocolar as ações e entrar nessa fila de julgamentos. Porque se porventura os ministros entenderem que cabe de fato direito por uma infinidade de violações de princípios do direito, e essa lei foi feita um pouco atabalhoada, se isso de fato percorrer esse caminho, você vai estar com o dinheiro depositado na conta e com a possibilidade de levantar tudo isso e deixar de pagar e resgatar esse dinheiro de volta. Se porventura vier a perder, nada vai mudar, porque você já está pagando, ou seja, você já está perdendo, e o dinheiro estará lá depositado justamente para que você consiga resgatá-lo depois. Essa ação é um mandado de segurança, é uma ação judicial, como eu disse, de um risco muito baixo. De fato, você vai ter que contratar um advogado da sua confiança, um advogado que entenda da matéria de direito tributário, entenda de processo, porque de fato o processo civil é o que vai reger essa ação, e com isso ele consiga manusear as ferramentas do direito para defender o seu interesse. A ideia aqui do vídeo é apenas trazer esse esclarecimento para que você consiga saber que você tem direito a isso, que tem como manejar, que tem princípios sendo feridos, que tem direitos que de fato não foram discutidos muito bem na elaboração da lei, e aí cabe ao judiciário discutir isso. O vídeo não contém uma ideia sobre o cunho político das decisões. A gente está aqui para falar de lei, e diante disso a gente entende que cabe a discussão. E essa não será a primeira, nem vai ser a última, porque o Brasil vive literalmente de discussões sobre direito tributário, e certamente essa será mais uma que a gente vai ter que travar. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, se você achou interessante, encaminha para o seu contador, encaminha para o seu sócio, aproveita, deixa um comentário aqui, fala pra gente o que você achou, qual é o tema que você quer que a gente trabalhe aqui no canal, porque a gente entende que esse é o tipo de conteúdo que todo mundo tem que ter acesso o mais rápido possível para poder correr atrás do seu direito, porque, como eu já disse, a ação está suspensa, é o momento de protocolar, é entrar agora e entrar nessa fila de julgamentos. Eu espero que tenha feito sentido. Obrigado se você assistiu até o final. Não esquece de se inscrever, deixar o like e seu comentário. Tchau.